dou graças a Deus por estarmos aqui. Estou falando aos amigos do Estrela e eu aproveito também, como vocês sabem, para poder compartilhar com o estudo de outros grupos, né, e outras pessoas que de alguma maneira também estudam, ouvem e dão graças a Deus de termos ou encontrarmos na doutrina espírita algum consolo e algum fortalecimento da nossa fé. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe e que possamos ser usados de boa maneira, como vasos úteis a Deus para o nosso aprendizado e para o nosso fortalecimento na fé, no amor, na graça e em toda a verdade, em toda a moral. Que Deus nos use, que nós possamos estar bem, nos cuidando, para a nossa integridade se fortalecer cada vez mais. Então, como foi lido, hoje nós estamos estudando, ou pelo menos refletindo, não é isso? Melhor dizendo, o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. E é interessante quando Jesus diz, né, que o homem de bem tira boas coisas do tesouro de seu coração. E aqui a palavra coração está sendo empregada, como em muitos lances do Velho Testamento, como a integridade do ser, ou seja, o próprio ser, o espírito, o princípio inteligente, aquele que detém, né, o conhecimento, a experiência e a vivência. Então, Jesus está nos orientando de que o homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração, tesouro este adquirido por sua experiência. Tesouro esse adquirido por sua vivência. Então, ele já alcançou algumas coisas boas e estas coisas fazem parte da sua constituição, de forma que ele vai tirar dali, daquilo que ele já tem, o bem que ele quer, o bem que ele faz, o bem que ele almeja. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, ou seja, vai tirar dos seus enganos, ou mesmo das experiências menos valiosas, ou menos engrandecedoras. Logo de cara, nós somos defrontados com esse ensinamento. Tiramos de dentro de nós aquilo que temos. Quantas vezes isso já foi falado para nós em várias ocasiões da nossa vida? Ah, fulano não pode dar o que não tem. Já falaram muito isso para muita gente. Nós mesmos já ouvimos em alguma época da vida, tá? Não podemos dar o que não temos. E isto dentro de uma razoabilidade, tem sentido. Porque quando procuramos em nós mesmos alguns frutos para dar, mas aqueles frutos não foram plantados, não foram regados, não foram trabalhados a ponto de vir a florescer e vir a dar alguma coisa boa, então nós realmente não vamos tê-lo. Mas nós podemos ter o entendimento dessa necessidade? Sim. Podemos passar o entendimento dessa necessidade para os outros? Sim. Mas passar o entendimento dessa necessidade para os outros não quer dizer que nós estamos atendendo a estes outros na sua necessidade. Não quer dizer isto. Quer dizer apenas que o outro aprendeu agora como fazer. Então, aquele ditado de que pessoas às vezes não dão peixe e ensinam a pescar, tem gente que aprendeu num curso como pescar e ensina a outras pessoas aquilo que aprendeu no curso, mas nunca pescou na vida. Logo, não tem como servir o peixe a quem tem fome de peixe. Simplesmente vai ensinar a pescar dentro de um curso ao qual ele nem mesmo sabe se dá certo, porque não praticou o bem que ele gostaria de ver. Como diz algumas frases, né, nos carros, né? Se tu a bênção, ou se tu a mudança que você gostaria de ver no mundo. Aplicando primeiro a mudança em nós mesmos. São coisas que têm uma coerência dentro disso que Jesus está nos apontando.
E assim complementa Jesus, dizendo que da boca fala aquilo que o coração está cheio. Numa outra passagem, Jesus diz que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca do homem é que o contamina e ainda é capaz de contaminar o meio em que ele vive. Porque alguns de nós têm uma certa influência sobre outras pessoas que se acomodam no que diz respeito a não buscar a sua própria luz, ou não buscar incorporar a luz de Deus em si mesmos. Ou seja, permitem apenas serem guiados, ao invés de estarem buscando aprender. Aqui é óbvio, nós estamos trocando ideias. Este é um momento em que nós estamos compartilhando argumentos, mas será necessário que depois cada pessoa reflita se faz sentido esses argumentos e estas ideias serem aplicadas em sua própria vida. Qual é a proposta do bem a ser alcançado se nós aplicarmos esses ensinamentos de Jesus em nossa vida? O que é que nós queremos viver e onde queremos viver esta benesse ou estes benefícios a partir do momento que nós realmente aprendermos de fato e, mais importante, ou tão importante quanto aprender, praticarmos de fato estes ensinamentos. Qual é o bem que se espera? Aonde aplicar esse bem? E de que forma está mais alinhado com o amor do nosso Pai Celestial, do nosso Criador. E isso também é uma coisa interessante, né? Nós temos algumas pessoas que às vezes nós conversamos, falamos aí de algumas coisas do Evangelho, falamos de outras situações que são filosoficamente corretas, às vezes até politicamente corretas, mas em outros lances da vida, às vezes quando nós não estamos naquele momento do Evangelho, tem pessoas que falam coisas absurdas, pessoas que realmente falam coisas que às vezes até depõem contra aquele aprendizado que nós discutimos quando estávamos falando do Evangelho. Pessoas que falam de vingança, pessoas que falam de tortura, pessoas que falam palavrões demais assim para ofender, para humilhar, para denegrir, pessoas que querem apenas que o outro às vezes tropece e ainda acha que há uma lei de justiça e que fulano vai pagar, ciclano vai pagar, beltrano vai pagar o mal que fez, porque isso não pode ficar assim. E nós pensamos, meu Deus, mas um dia atrás, ou uma hora atrás, ou na semana passada, nós ainda estávamos falando do Evangelho. E foi tão bom falar do Evangelho, foi tão bom falar do amor de Jesus, foi tão bom falar de Deus. E de repente a pessoa está falando coisas totalmente contrárias àquilo. Aí depois, se nós formos perguntar para a pessoa, questionar, a pessoa vai falar, mas também é Jesus, não é? Então quer dizer, ou Jesus está realmente ensinando a nós, ou nós estamos fingindo que queremos aprender com ele. Que coisa, não é? Deus nos proteja, Deus nos proteja, porque às vezes nós agimos de forma invigilante. Depois, corroborando dentro do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá a parte em que diz que há lobos com pele de ovelhas, e que não dá para enganar por muito tempo as pessoas. Então tem essa característica em pessoas que se disfarçam de algum bem e depois, não é, acabam sendo desmascarados. São verdadeiramente desmascarados. E até mesmo pessoas que estavam ouvindo aquele, que já haviam questionado, achado meio esquisito algum comportamento, alguma palavra, alguma atitude, mas que não ligaram aquele comportamento a algo mais frequente,
As pessoas também se acham escandalizadas. Mas como? Fulano era tão bom. Como pode fulano fazer tanta coisa boa e de repente ser pego numa dessa? Não é? Porque tem gente que, por incrível que pareça, está realmente fazendo algumas coisas interessantes. Mas o comportamento da pessoa é totalmente distoante daquele interessante. E se nós formos analisar, o bem que nós achamos interessante que aquela pessoa fez, serviu apenas para fazer-lhe a propaganda, de tal forma que mais inocentes, mais pessoas de boa vontade até, viessem até ele ou ela e pudessem também ser usados ou enganados por ele ou por ela. Isso acontece ainda hoje, século XXI, no Brasil e no mundo. Pessoas que são enganadas pelo bem que gostariam. Pessoas que simplesmente são enganadas e pronto. Aí Jesus está falando, olha, mas vigia, porque não se podem colher uvas dos espinheiros ou figos de abrolhos. Nós não conseguimos fazer isso. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada. Vós as reconhecereis, pois, pelos seus frutos. E aí Jesus está nos chamando, em Mateus, tá? Isso é Sermão do Monte, capítulo 7, Jesus está dizendo, olha, vocês vão acabar reconhecendo esses que estão querendo enganar pelos seus frutos. Por quê? Porque talvez sejam pessoas de muitas palavras e pouca ação. Talvez sejam pessoas que estão fazendo muito auê, mas não tem subsídio mesmo, não tem fruto para oferecer. É algo muito interessante, só que vai exigir para alguns de nós algum cuidado. Então, se alguém fala para nós uma certa tese, às vezes nós falamos, nossa, fulano entende, né? Mas entende quanto? Eu nunca li sobre aquilo. Eu não sei o que outros cientistas ou outros professores ou outros filósofos falaram sobre o mesmo tema. E se eu nunca fiz uma pesquisa como esta, eu estou bebendo da água unicamente da que aquela pessoa trouxe, então, se eu não questionei o aprendizado, eu não escrevi e vi quais são os pontos de ligação daquilo, qual é a coerência, se há pontos soltos ou obscuros que eu não consegui entender. E se eu não fiz essa análise, significa que eu posso ser muito bem enganado por qualquer teoria. Por isso que muitas das vezes nós somos chamados a estudar. Porque, por exemplo, o Livro dos Espíritos, Perguntas e Respostas, já houve grandes estudiosos aí, né? Pelo menos eu vou dizer assim, grandes estudiosos, porque já estão estudando Evangelho ou também o Livro dos Espíritos há muito mais tempo que eu até. Mas talvez por um viés do seu intelecto ou por um viés do seu condicionamento, eles filtraram de uma maneira diferente e encontraram incongruências, coisas conflitantes que se anulam dentro do próprio Livro dos Espíritos. Uau! Eu leio, releio, busco outros conceitos, ou seja, outras explanações e explicações dadas sobre o mesmo assunto por outras pessoas e não vi até agora essa tal de incongruência ou pontos conflitantes que se anulam entre si. Eu não vi isto. E eu dou graças a Deus. Mas eu estou sendo enganado. Não sei, eu estou procurando ter os subsídios para realmente me direcionar. Se eu não sou um iluminado, não é? Aquele que alcança a verdade total em Deus, eu tenho que buscar pelo menos a lógica, a coerência, o sentido, a razão. E assim, ir linkando os pontos e vendo, dentro do princípio que eu assumi de fazer o bem, de amar ao próximo, de amar a Deus, de cuidar de mim mesmo, como
como é que eu linko isto que estão aprendendo dentro desses pontos? Será que a minha conduta, se eu adotar isso que foi aprendido, a minha conduta perante o próximo, eu vou ferir alguém? Será que eu magoei alguém? Será que eu vou magoar alguém? Alguém se sentiria bem? E como diria Jesus, se fosse comigo, se fosse eu que ouvisse, ou fosse eu que recebesse esse tipo de tratamento, eu iria gostar? Iria me fazer bem? Eu seria uma pessoa melhor se recebesse esse tipo de tratamento? É isso, nós todos estamos sendo chamados a pensar, mas tem alguns assuntos que se eu não tiver outros autores, se eu não tiver outras pessoas que saibam pensar e questionar e chegar a um denominador comum, talvez eu não, ou chegar a uma conclusão, talvez eu não tenha subsídios para falar desse ou daquele ensinamento que me chega. É necessário ler, estudar, conversar e compartilhar informação. Jesus está dizendo, levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão muitas pessoas. E a caridade em muitas dessas pessoas, esfriará. A caridade é o amor em ação. Uau! Está dizendo que a caridade em muitas dessas pessoas esfriará. Por quê? Por que isso? Porque a iniquidade se multiplicará. As pessoas vão cansar de ver ingratidão. As pessoas vão com um prato de comida e vão ver pessoas pegando aquele prato de comida e lhe jogando na cara. As pessoas vão com um copo d'água e vão ver pessoas quebrando o copo d'água e ainda ferindo elas com o próprio vidro do copo. Meu Deus! E aí as pessoas, às vezes, de ver tanta coisa assim e ainda ver outras pessoas defendendo com argumentos que parecem, tá, entre aspas, lógicos, a atitude do outro, que nós vamos esfriar, nós vamos esmorecer, nós vamos enfraquecer na caridade que queremos fazer. E Jesus está falando que isso é devido a muitos conceitos errados que são divulgados pelo mundo afora. Porque às vezes nesse afã, olha que interessante, gente, coisa para vigiar mesmo. Primeiro, não se pode chegar a conclusões razoáveis se nós estamos buscando melhor entender, se não houver questionamento. Em algumas situações, o questionamento não resolve ou não nos traz uma conclusão objetiva, de modo que nós precisaremos ouvir outros autores, ou vamos experienciar, né? Nós mesmos vamos caminhar o caminho e vivenciar nossa experiência e tirar a nossa própria conclusão, ou nós vamos buscar autores por aí afora, pensadores, filósofos ou cientistas que já trabalharam aquele assunto, já dissecaram o conceito e agora podem nos apresentar algo mais lógico e mais coerente. Mas aí nós estamos dizendo, é necessário que eu tenha a mente aberta para saber ouvir. Mas ter a mente aberta não quer dizer ter uma mente onde qualquer um possa jogar qualquer lixo. Porque tem pessoas que vêm com conceitos tão errados, querendo que a gente pratique coisas tão bobas, tão mesquinhas e tão, sei lá, falta palavras, que se nós não vigiarmos, de repente nós vamos estar fazendo ou praticando umas crendices bobas que só nos expõem ao ridículo. E ao nos expor ao ridículo, nós acabamos de provar para o mundo, ou pelo menos para essa mente, entre aspas de novo, né, enganadora. E aqui não foi nem tão entre aspas, né? É uma mente enganadora mesmo. Só vamos estar provando para ele que caímos na sua lorota. Então Jesus aqui está dizendo, olha, a caridade em muitos vai esfriar por causa da iniquidade que se multiplicou. Que coisa, não? Nós todos estamos buscando pensar melhor nisso.
Mas continuando nesses mesmos capítulos que eu já disse para vocês, Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Primeiro, na busca da verdade. Segundo, na prática do bem que aprendeu, testado, comprovado ou concluído de que irá ser a melhor conduta ou a melhor maneira de atender o próximo. É necessário que haja perseverança no bem. Quando eu escrevi o livro Perseverança e Rumo Certo, em 2016, eu realmente quis dizer isto, né? Ou seja, é necessário que nós perseveremos, mas no rumo certo. Por quê? Porque tem gente que persevera o suficiente, mas não no rumo certo. E tem gente que está no rumo certo, mas não persevera o suficiente. Cada um de nós está sendo chamado a entender isso na sua vida, no seu próprio caminho, ou seja, no caminho que escolheu percorrer. Interessantérrimo, quando Jesus diz: olha, se alguém disser o Cristo está aqui ou o Cristo está ali, não acrediteis, pois levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas. Eu ainda estou lá em Mateus 24 e Marcos 13, tá? Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Maravilha, Jesus. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado, porque aqui Jesus está nos incentivando a estudar. Aqui também Jesus está nos incentivando a buscar ter uma experiência própria com essa divindade, a divindade exterior, criador do universo, mas que também reflete na divindade interior, o Deus em mim, esse Deus que respeita ao Deus em ti, o Deus em mim respeitando o Deus em vós. Nós estamos aqui buscando ser um desses que tem alguma prática e que pode discernir de algum modo, não aceitando tudo de pronto, mas sabendo colher a verdade em cada situação. Jesus está falando que tem pessoas que têm um ardil, uma inteligência voltada a enganar e usar de muitas pessoas, que eles farão coisas prodigiosas. E aqui os prodigiosos, né, segundo o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca como sendo algo assim mirabolante, não é? Fantástico, coisas que provavelmente estariam dentro do poder do Criador. E é óbvio, né, sendo honestos, né, conhecendo o entendimento possível de Deus que nós temos, que Ele é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, nós aprendemos que Deus é perfeito e que Ele só ocasiona o bem perfeito. Nós aprendemos que Deus é imutável e que suas leis são tão imutáveis quanto Ele. E então, com isso, nós sabemos que se Deus quiser, Ele pode mudar a ordem das coisas. Só que, primeiro, nós não vemos muito assim a lógica de um Deus perfeito querer mudar a ordem das coisas. Não seria um Deus propriamente, né? Agora, menos ainda, nós pensarmos que Deus, sendo Deus, daria a possibilidade ao ser criado de alterar o que Ele criou. Aí não dá. Não dá para nós vermos desse jeito. Lógico, nós estamos falando então de pessoas que estão enganando ou se aproveitando da falta de conhecimento de alguns de nós. Então, só para dar um fechamento nesse último conceito que eu estou trazendo,
sobre esses prodígios, Jesus está falando, olha, guardai-vos, vigiai muito bem. Só que como é que nós vamos analisar uma coisa tão bem feita diante dos nossos olhos? Nós nos encantamos às vezes com os ilusionistas. Num determinado filme que eu assisti, A Senha, o protagonista lá, um dos artistas principais, ele diz, como é que o Houdini, né, parece que é um dos ilusionistas, como é que ele conseguia fazer aquelas coisas que fazia? Dizem que ele um dia fez um elefante sumir. O elefante estava ali, no meio do circo, picadeiro ali, as pessoas assistindo, o circo estava lotado, todo mundo olhando e ele fez o elefante sumir. O elefante sumiu. Como é que pode? Muita gente até hoje não sabe como é que ele fez aquilo. Mas tem uma teoria de que os estudiosos aprenderam, e o Houdini também aprendeu com outros. Ele dizia o seguinte, aquilo que os olhos veem, a mente acredita. Uau! Então, nós precisamos saber que nós poderíamos estar sendo vítimas de algumas ilusões. Isso sem contar que, às vezes, os aproveitadores chegam em momentos traumáticos da nossa vida. E, às vezes, nos acalantam ou nos abraçam e nós achamos que estamos sendo amparados. Na verdade, nós estamos sendo presos naquele momento. Aquele abraço não era de consolo, aquele abraço era de escravidão. A partir dali, ele começa a ter um domínio sobre nós. E nós achamos que alguém que veio fazer tamanho bem, porque na nossa mente nós achávamos que era um bem. Alguém veio me abraçar no momento que eu estava muito mal. E aí agora essa pessoa tem de tudo de mim, me domina e me guia. E o pior, como diria André Luiz, alguns de nós ficam fascinados por essa pessoa, por essa mente, por aquilo que ela faz. A tal ponto que nós não questionamos se está certo ou está errado. Nós não questionamos se está fazendo bem ou está fazendo mal. Nós simplesmente fazemos e magoamos muita gente, muitas vezes nos ferimos e olha lá se não acontecer coisa pior. Porque não vigiamos o suficiente e não estávamos tão bem escolhidos assim.